Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje nós vamos conversar sobre o uso da água pelo ser humano. Você já se perguntou de onde vem a água que nós utilizamos, né? Nós sabemos que a água é extremamente importante para a nossa vida. Nós usamos água para beber, nós usamos a água na nossa alimentação, utilizamos a água também para a nossa higiene pessoal, para tomar banho, para escovar os dentes, né? Utilizamos água para uma infinidade de coisas. Mas de onde vem essa água, né? Vamos aprender? Olha só, a água ela vem dos mananciais. Mas o que é manancial? Manancial são todas as reservas de água superficiais ou subterrâneas que são utilizadas para o abastecimento das cidades, né? Como exemplo de manancial superficial, nós temos os rios, os lagos, né? Os riachos, tudo isso são exemplos de mananciais superficiais. Os mananciais subterrâneos, como o próprio nome já diz, ficam embaixo da terra, né? De onde vem, por exemplo, a água dos poços. Aqui nós temos um exemplo de manancial superficial, que é de onde vem a água que abastece a nossa cidade, que é o Rio Tocantins, né? Toda a água que é consumida em Imperatriz, ela vem do nosso rio. Outro exemplo de manancial que nós temos são as represas. Elas são mananciais, né? Porém, elas são mananciais superficiais. Por quê? Porque foram construídas pelo homem, né? Por que uma represa é construída? Aqui nós temos o exemplo da hidrelétrica de Estreito, que fica próximo à Imperatriz, né? Quando a hidrelétrica é construída, essa água ela precisa ser represada. Então, é criado um manancial, né? Só que é um manancial artificial. E aqui nós temos um exemplo de um manancial subterrâneo, né? Que é o poço, né? Quando é construído um poço, o solo é perfurado até encontrar água lá no lençol freático, né? Entre as rochas. Então, esse manancial a gente vai chamar de manancial subterrâneo. Mas você já se perguntou se toda a água que é ofertada pela natureza está própria para o consumo, deve ser consumida? Não, né? Essa água, para ser consumida, ela precisa passar por um tratamento, né? E aí, dependendo de cada cidade, existem diversos tratamentos diferentes. Por exemplo, quando as pessoas não têm acesso à água tratada nas suas residências, geralmente elas utilizam o processo de fervura para estar eliminando as impurezas, as bactérias, né? Qualquer coisa que tenha naquela água que possa vir a fazer mal para a sua saúde. Em Imperatriz, por exemplo, nós temos a CAEMA, né, que é responsável por todo o tratamento da água e do esgoto da nossa cidade. Então, como que acontece? A CAEMA, ela recebe essa água do Rio Tocantins, né, e é feito todo um tratamento com produtos químicos, é adicionado cloro a essa água até chegar às nossas residências, né? Quando chega às nossas residências, a gente também precisa ter o cuidado, né, de filtrar essa água. A gente não pode consumir a água da forma que a gente recebe ela na nossa torneira. Essa água deve sempre ser filtrada, mesmo que ela tenha passado por tratamento. A água, ela também é muito importante para o transporte, né? Antigamente, quando não existia os veículos, os carros, né, quando não existia tanto acesso às estradas, os rios eram utilizados como meio de transporte para transportar pessoas, mercadorias, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui na imagem a balsa, né? A balsa que faz a travessia de pessoas, veículos, né? Nas margens do Rio Tocantins, que atravessam esses veículos de Imperatriz para Bela Vista, no Tocantins. Antigamente, quando não existia a ponte em nossa cidade que ligava
a cidade do Maranhão ao estado do Tocantins, o acesso mais rápido que as pessoas tinham para se deslocar era a balsa, né? Então, os rios, a água, ela tem essa importância também para o nosso transporte. A gente vai chamar de transporte hidroviário qualquer tipo de transporte que é feito nas águas. Aqui a gente tem o exemplo da balsa, mas nós temos os barcos, os navios, tudo isso, tudo que se move na água é chamado de transporte hidroviário, né? E as águas, né, os caminhos pelos quais esses barcos, esses navios percorrem, a gente chama de hidrovia. A água e a nossa alimentação. Você já se perguntou por que na seca, por que quando para de chover, muitos alimentos ficam mais caros? Porque existe um custo maior para produzir, né, esses alimentos, automaticamente para irrigá-los, né, para aguar esses alimentos com a água. Então, observe a importância que a água tem na produção de alimentos, na nossa agricultura, né? Na pecuária, na criação de animais. Os animais eles também precisam beber, né? A água ela é importante para a manutenção da vida de todos os seres vivos, né? E também a água é extremamente importante para a pesca, né? Do rio, nos mares, existem muitos alimentos que nós consumimos. Então, daí vem a importância também de nós preservarmos os nossos rios, os nossos lagos, né? Porque a nossa alimentação, a nossa cadeia alimentar, ela gira em torno da água. A água, ela também é responsável pela nossa energia elétrica. Por quê? Porque o Brasil, ele é dependente das usinas hidrelétricas. E as usinas hidrelétricas usam a força da água para gerar energia. Aqui na nossa região, no Maranhão, nós temos a usina hidrelétrica de Estreito. E você já se perguntou o que acontece com a água depois que nós usamos? Né? Você tomou banho, escovou os dentes, aquela água desceu ali pelo ralo do seu chuveiro, você lavou as mãos, lavou os alimentos e aquela água foi embora. Mas ela vai para onde? Né? Essa água que nós utilizamos, depois de utilizá-la, nós chamamos ela de água servida ou esgoto, né? Esse esgoto, ele passa por um processo de tratamento. Como você observa na imagem, nós temos um exemplo bem simples de como funciona o tratamento do esgoto. Essa água, ela vai para essa estação de tratamento, vai ser adicionado produtos químicos, né? Vai ser retirado todas essas impurezas e quando essa água estiver limpa, ela vai retornar para o curso do rio, tá bem? Agora que nós aprendemos sobre toda essa questão da água, do uso da água, sobre o tratamento da água, sobre a importância e o uso dela para a nossa vida, nós vamos praticar. Clique no link que está aparecendo na sua tela, pelo seu computador, pelo seu celular, e você vai clicar em Começar. Qual porcentagem de água no corpo humano? É de 70%, 90% ou 80%? Qual a resposta que você acredita ser a correta? Clique nela e responda todas essas perguntas para que você possa fixar ainda mais o que nós aprendemos hoje, tá? Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!